Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando mais uma semana de fé e milagres, sempre aqui trazendo nossas pérolas de sabedoria. E olha, tem muita gente sendo abençoada. Estamos muito felizes por esse alcance aqui, que estamos atingindo várias pessoas de várias partes do Brasil e, é claro, também fora do Brasil, devido à internet, nessas mensagens que nós enviamos para algumas emissoras de rádio de Curitiba, do litoral do Paraná também, Guaratuba especificamente, né? Também é colocado em nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais. Então, um grande abraço a você que nos ouve durante toda a semana. É muito bom também ter de vocês um retorno, ou seja, quando você pode nos dar um feedback, nos dar informações de onde você nos ouve. Uma das maneiras é você nos acompanhar no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, e você pode mandar um direct pra gente, é uma das maneiras, tá certo? E quando você estiver em Curitiba ou você está próximo aqui da gente, todos os domingos, às 9h30 da manhã, nos reunimos numa reunião bem gostosa no presencial aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, todos os domingos, 9h30 da manhã. Você é muito bem-vindo estar com a gente no presencial, sendo possível, tá certo? Bom, gente, vamos iniciar então o nosso assunto de hoje. E essa semana vamos falar baseado em algo muito importante. Eu quero começar com uma pergunta. Você se considera uma pessoa que ora, que tem falado com Deus diariamente? Eu vou ler Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Você está entendendo? Esse texto é lindo. Palavras de Jesus, falando sobre a nossa oração. Eu fiz uma pergunta: você se considera uma pessoa que ora, que tem buscado a Deus? Então, se eu perguntasse novamente para você, se você sabe ou não orar, provavelmente você vai responder: com certeza eu sei orar. Ok. Agora, todos os cristãos sabem orar, pelo menos a gente imagina isso, ok? Mas a gente percebe aqui nesse texto que eu acabei de ler, que se a gente examinar seriamente esse registro, que esse livro que eu li agora, Mateus 7, do 7 ao 11, a gente percebe aqui que Jesus, ele enfatizou um importante princípio sobre a oração. Então, desfazendo o mito de que ela vem de modo natural para os cristãos, Jesus, afirmou que a oração ela é intencional e que deve ser aprendida pelos filhos de Deus. Nessa passagem, o Senhor estava, de modo bem simples, mostrando aos discípulos os 3 passos básicos para uma vida eficaz de oração, que são pedir, buscar e bater. Ele foi enfático nisso aqui: pedir, buscar e bater. Mas, infelizmente, cristãos bem intencionados podem perder oportunidades e até bênçãos maravilhosas. Por quê? Porque assumiram um papel totalmente passivo em sua vida de oração. E com frequência, buscar e bater são negligenciados quando o cristão apenas pede alguma coisa a Deus, ou uma ou duas vezes, e depois se senta e até esquece tudo o que ele falou a Deus
em uma oração. Pense nisso. Observe se você já não fez várias orações, você nem lembra mais o que pediu. Então, por exemplo, quando um aluno, por exemplo, do ensino médio, começa a preparar-se para a faculdade, o que aconteceria se ele simplesmente se sentasse no sofá e dissesse: Senhor, por favor, mostra-me exatamente para que universidade tu queres que eu vá? Ora, olhando de modo superficial, isso parece a maneira certa de começar o processo, não é? Contudo, gente, se o jovem nunca sair do sofá, e se ele nunca sair do sofá? E se em vez de conversar com outros estudantes, visitar algum campus universitário, examinar os cursos oferecidos, visitar na internet, hoje pesquisar está fácil, outras instituições, ter reuniões com alguns conselheiros, trocar ideia com outros jovens, imagina se ele ficar esperando a resposta de Deus. Então provavelmente ele ainda estaria sentado lá no sofá, quando o outro próximo ano letivo se iniciasse. O que eu estou dizendo com isso? Que nós temos que ter atitudes. Eu estou dando um exemplo simples aqui de um jovem que quer fazer uma faculdade, mas se ele ficar sentado e não se mexer, e ficar só orando, mas não se mexe, a coisa não vai fluir, Agora, preste atenção num detalhe. Pense em alguém que deseja mesmo uma compreensão mais profunda das Escrituras. Ou seja, ele põe a Bíblia na mesa e ele ora: Senhor, por favor, revele as verdades das Escrituras a mim. Desejo desesperadamente conhecer a tua palavra. Essa pessoa pode orar de forma contínua, porém a única maneira de ela conseguir uma compreensão mais profunda da Bíblia será o quê? Lendo e pesquisando as Escrituras, lidando com passagens difíceis, a fim de vê-las sendo reveladas plenamente. Isso, porém, não será suficiente. Além disso, ela terá de esforçar-se para entender textos mais complicados. Por que eu estou abordando isso, minha gente? Porque tem gente que pensa assim: nós vamos orar e pedir alguma coisa para Deus e Deus vai nos dar. E às vezes não acontece. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Aliás, uma frase que eu sempre estou repetindo, Nós temos que fazer o dever de casa, fazer a nossa parte. Então Deus ouve orações, Deus responde orações, mas tem outras orações que não são respondidas justamente por quê? Porque a pessoa está achando que Deus vai entregar tudo pronto e não é assim que acontece, ok? Agora vamos aprofundar um pouco mais. Em relação a assuntos sobre a guerra espiritual, você já ouviu? Guerra espiritual, batalha espiritual? Como os cristãos devem orar quando estão sob ataque? Será que orações de 2 frases vão funcionar nesse caso? Se você, meu querido e minha querida, se você tem esperança de derrotar seu inimigo espiritual e você tem um inimigo bem real, então você deve começar com a oração. Oração não é a gente buscar Deus só quando tem problemas, só quando tem uma situação difícil, a gente não está conseguindo resolver, daí a gente busca Deus. Não, a oração tem que ser diária, contínua, entendeu? Então vamos aprender aqui, durante essa semana, alguns princípios, algumas instruções que a gente vai passar aqui para te ajudar a aprender a orar de maneira bíblica, ok? Então, quando você ora, tenha confiança de que Deus responde ou se sente indigno da atenção dele? É uma pergunta. Quando você ora, você tem confiança que Deus vai responder a sua oração? Ou você se sente: eu acho que eu sou indigno, ele não vai ouvir a minha prece? O que você pensa com relação a isso? Suas orações são gerais ou específicas? Você especifica o seu pedido. Eu estou fazendo algumas perguntas que é uma maneira de mexer com você, para você entrar nesse ensinamento dessa semana e você crescer e desenvolver a sua fé através também da oração diária. Outra pergunta: sua vida de oração é uma desordenada busca por resposta às suas necessidades e seus desejos, ou é um meio de sustento de vida do Senhor Jesus Cristo dentro de você?
Uma das passagens mais simples, porém mais profundas sobre oração em toda a Bíblia se encontra justamente nesse texto que eu li, em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Faz parte aqui do Sermão do Monte, né? Quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Ou seja, a oração não consiste apenas em pedir e receber. Também implica agradecer, adorar e louvar ao Senhor Deus. Há duas possibilidades, ou melhor dizendo, há duas responsabilidades na oração. A responsabilidade de Deus e a nossa responsabilidade. Você não pode ter uma sem a outra, ou seja, a oração é tanto divina como também humana. Observe um detalhe aqui, observe a intensidade do Senhor aqui nessa gradação aqui dessa passagem. Ele fala assim: pedi, depois ele fala buscai, e depois ele diz batei. Você está observando a intensidade? Você pede, depois você intensifica na busca, depois você intensifica ainda mais em batei, para bater, né? Então a gente percebe aqui, amados, que é nítido o entendimento de Jesus de que devemos tornar-nos ativamente envolvidos no processo da oração. A oração não é um jogo para ser assistido, não. Cada pedido, cada desejo de nosso coração, cada necessidade deve ser apresentado em oração, pedindo a Deus permissão e buscando conhecer a vontade dele. Porque Jesus entrou em nossa vida e tornou-se a nossa vida, temos o privilégio, gente, e a autoridade de aproximarmos dele e fazer nossas petições. Deus, o nosso querido Deus, está sempre interessado em responder orações. Então não perca um dia sequer de falar com Deus, de ter o seu momento de oração, de ter o seu momento de reflexão. Da mesma forma que você está me ouvindo todo dia, aqui pelo menos durante toda a semana, faça o mesmo nas suas orações diárias. Ou quem sabe alguns estão sendo motivados, encorajados, incentivados através aqui do nosso ministério, ensinando vocês, encorajando vocês a orarem. Que bom, a gente fica feliz em saber que nós estamos ajudando você, estamos aí encorajando você a se envolver com Deus. E a oração é fundamental. Então vou repetir, Deus está sempre interessado em responder orações, tá certo? Essa é a ideia e o propósito principal que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Pedi, ok? Buscai, batei. É algo intenso, algo maravilhoso. Agora é o seguinte, alguém poderia pensar assim: isso significa que qualquer pessoa pode pedir, buscar, bater e encontrar? Não, porque o Sermão do Monte, ele é designado aos seguidores de Cristo, minha gente. Ele está falando aos filhos de Deus. Você se considera um filho de Deus? Então, é para você. E eu vou encerrar agora orando, mas amanhã a gente vai continuar esse delicioso assunto, tá certo? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar falando de um assunto tão importante que precisamos usá-lo todo dia, que é a oração, que é o nosso diálogo com o Senhor, que é nós pedirmos, agradecermos, adorarmos. Portanto, Deus, neste momento, eu me coloco na condição de um intercessor, pedindo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, em prol de todos que me ouvem, de todos que nos acompanham a semana toda, Pai,
aprendendo os princípios da palavra, que a gente tem denominado também as pérolas de sabedoria. Espírito Santo querido, abençoe este nosso ouvinte. Abençoe os teus filhos e filhas, ou aqueles que hoje estão se entregando a Cristo. Quem sabe tem pessoas me ouvindo agora, Pai, e elas estão declarando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor delas, é o Deus delas. Portanto, Deus abençoe a família, proteja a família, livra-os de todo mal e que eles tenham um dia de excelência. Um dia prazeroso, abençoado, frutífero, rendoso, um dia realmente de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que a bênção da saúde, da paz e da prosperidade de Deus seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.